Olá, querido líder de célula, você que também faz parte de uma célula, privilégio estar com você nesse momento que estudamos a Bíblia através do estudo da célula. Que você seja abençoado e que essa palavra fale ao seu coração. Isso aqui é só um instrumento para ajudar você a conduzir a célula, você que já faz parte da célula, você entender um pouco mais do estudo bíblico, desse estudo específico. Mas a célula vai mais além disso. A oração que você vai ter, a intercessão, compartilhar de vida, mesmo nesse momento que estamos vivendo de forma virtual, mas é um privilégio ter líderes e integrantes da célula que entendem esse momento. Nós vamos superá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar, nós vamos cantar uma canção e seremos conduzidos no estudo da célula. Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos um pouco mais próximos. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, e eu falo fisicamente, emocionalmente, e tem nos abençoado também, Senhor. Obrigado porque estamos aqui para glorificar o Teu nome. Que essa palavra fale ao coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Igual a Ti, Jesus, outro não há, cheio de glória e poder, seu reinado não vai ter fim. Com seu olhar de fogo, vens pra reinar, habitarás em nosso meio, sua glória se espalhará. Oh, 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 Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, e para sempre reinará. E Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. E Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Para sempre. E para sempre reinará, para sempre reinará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito bom estar com você aqui no nosso estudo da célula. Eu tenho certeza que essa reunião vai ser uma bênção, não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão participando. Bom, o nosso estudo tem como título Sermão do Monte, o Manifesto do Reino de Deus, uma mensagem pregada pelo pastor Emerson Patriota, e ele, de uma forma assim muito clara, expôs que o Sermão do Monte é um resumo, né, de todos os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer conhecer a palavra, se você quer conhecer os ensinamentos de Cristo, comece por Mateus 5, 6 e 7, que você vai entender esse conteúdo que transformou a minha vida e transforma a vida de muitas pessoas. E nós vamos começar já com as perguntas, porque eu creio que essas perguntas vão dar esse brilho no estudo, né? Essa direção do estudo. E a primeira pergunta é: em Jesus encontramos valores que vão contra a cultura atual. Então comente a seguinte afirmação: Jesus veio inaugurar um novo tempo, veio revolucionar e subverter os valores do nosso coração. Exatamente, pastor André, Pedro. O Sermão do Monte, como você bem colocou aí, ele é um discurso muito radical, na verdade. Quando você entende o momento que Jesus estava vivendo e as palavras de Jesus para os seus discípulos e a multidão que estava ouvindo, era um discurso radical, porque ele vem também mostrar que o poder dele é pela vulnerabilidade. Ele vem colocar a cultura e os valores da cultura vigente até nos dias de hoje de ponta cabeça. As pessoas não conseguem entender valores que Cristo trouxe, e não foram só valores no discurso dele proferido nesse sermão, conhecido como Sermão do Monte. Algumas pessoas nem entendem que é um sermão, mas esse discurso que ele deu
e está bem descrito em Mateus 5, 6 e 7, mas foi também pela sua própria vida, pela condução da sua própria vida. Então, o que ele fez ali foi comprovado pelas suas atitudes. Esse é um grande aspecto do cristão, né? O cristão tem um discurso revolucionário, mas a sua vida também é revolucionária. Então, o que é lindo do Sermão do Monte é que ele não foi só pregado, né, atrás de um púlpito bonito. Ele foi pregado no chão da vida, no dia a dia. Então, com certeza, ele trouxe valores que eram contraditórios aos valores do reino secular, do reino do mundo, né, da carne, que é os valores de hoje também. E são ensinamentos que nos fazem encarar a nós mesmos, né, no dia a dia, né, em relação ao nosso temperamento, a maneira como vivemos, como resolvemos as situações. Uma coisa que é legal desse trecho é que Jesus ele chama os discípulos. Eu acho muito massa isso. Então quer dizer que Jesus ele está falando para mim e para você. Nós que somos discípulos dele hoje. Sim. E na época, uma curiosidade histórica, os valores que regiam aquela sociedade eram baseados em força e honra. E até hoje nós temos resquícios disso na nossa sociedade. Então Jesus meio que chama aqueles que são próximos dele e fala assim, olha, bem-aventurados vocês que agem de maneira contracultural, que fazem aquilo que o mundo não espera que vocês façam. E isso gera frutos que são frutos de eternidade. Então é uma mensagem de Jesus direto para os seus discípulos. Você está falando de força e honra, e é incrível, porque ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito. Exato. Bem-aventurados os que choram, olha só. E na realidade, bem-aventurado aquele que chora, geralmente o que a gente entende, aquele que não chora, aquele que é forte, aquele que tem punho cerrado. Isso é ser fraco, né? Exato. Chorar é ser fraco. Exato. Né? E ele continua, bem-aventurados os mansos. Você já pensou a mansidão ser virtude? Né? Geralmente as pessoas falam, é muito manso. Ele nunca vai ser líder, ele nunca vai dar em nada, ele é muito manso. E Jesus está falando assim, bem-aventurados os mansos. E assim por diante, ele dá uma série de características que são valores invertidos com o que a gente tem até nos dias de hoje. Exatamente. E o ponto 2 já se conecta, né? Todo o estudo ele está conectado, mas para que nós tenhamos acesso a esse poder do reino de Deus, temos que trilhar o caminho da vulnerabilidade. Né? E Filipenses capítulo 2 vai nos definir o que é ser vulnerável. Né? E ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Né? E o que é vulnerabilidade? Uau, isso aí é poderoso, porque o cristão, o homem e a mulher que segue a Cristo tem que entender isso, porque o Cristo nos deu esse exemplo. Você citou Filipenses, a vida de Cristo. Ele não usurpou, ele se humilhou a si mesmo. Essa vulnerabilidade voluntária da parte de Cristo é que é o cerne do cristianismo. Por isso que ele pode falar assim, ó, bem-aventurados os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é aqueles que provocam a justiça, não é aqueles que vão fazer justiça com as suas próprias mãos, mas aquele que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos. Então Jesus está falando assim, olha, esse reino, ele é instaurado, o poder desse reino está na vulnerabilidade. A vulnerabilidade de quem? Primeiro de Cristo, que é o nosso maior exemplo, que nos capacita a sermos vulneráveis. Então quando você vê um Deus que escolheu nascer numa manjedoura, numa estrebaria, que não tinha um local para acolhê-lo, em que um povo o rejeitou, e você vê em toda a história a rejeição que Jesus teve. Foi rejeitado. É como se fosse uma ressignificação do que é o ser valoroso, né? O ser forte, e principalmente essa questão do nascimento da manjedoura. Ele é um rei. Exato. Ele teria condições de nascer em berço de ouro, porque ele é Deus, ele poderia criar, mas ele se esvazia de si mesmo, né? Isso é o caminho da simplicidade. Da simplicidade. Eu acho legal que vulnerabilidade, é algo que eu sempre tenho até martelado com os jovens, vulnerabilidade gera conexão. E a gente vê isso em Deus, em primeiro lugar, igual o Emerson acabou de falar. Deus, ele vem ao nosso encontro em vulnerabilidade. Deus não é Deus ele se mostra não como aquele que os povos antigos achavam, era um Deus distante que não está nem aí com a gente aqui embaixo. Não, Deus ele vem ao nosso encontro. Uma vez o Emerson usou uma ilustração que eu achei muito boa, que Deus ele se ajoelha para olhar nos nossos olhos, para falar conosco. Né? Então, vulnerabilidade ela gera conexão. Não só o exemplo de Cristo, mas nós também agora somos chamados a ser vulneráveis. Né? Porque a vulnerabilidade, quando a gente é vulnerável e mostra também que nós temos defeitos, nós temos fraquezas, que nós também estamos sujeitos a tais coisas, isso gera uma conexão com quem nos ouve. Né? É o contrário do que você fala assim, não, eu sou aquele cristão perfeito, né? Não há defeitos em mim, então não gera conexão. E o que afasta muita gente é essa pessoa que chega com esse
com essa atitude, dizendo assim, eu sou o cara, eu não peco, você é terrível, pelo amor de Deus, você... Mas, olha, entendendo o que você está falando agora, só é vulnerável quem entende quem é, a sua identidade. Exatamente. Então, por exemplo, Jesus se tornou vulnerável numa manjedoura. Outro momento de vulnerabilidade de Jesus Cristo foi quando ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Sim. Como uma forma de servo ali, mas ele sabia quem ele era, ele não precisava provar isso para ninguém. Exatamente. Então, o cristão que tem a sua identidade enraizada em Cristo O batismo Jesus, dele foi uma forma de vulnerabilidade. João fala, mas eu como preciso que eu vou fazer ser... isso? E o senhor vem até mim? Não. Exatamente. Né? Para cumprir tudo que está escrito na lei. Então Jesus se coloca numa posição falando assim, olha, só quem é vulnerável é aquele que sabe quem ele é. Então o cristão, sabendo quem ele é em Cristo Jesus, sua identidade em Cristo Jesus está guardada nele, e nada vai mudar isso. Amém. Ele pode ser vulnerável a ponto de chorar, a ponto de reconhecer suas falhas, de convidar o outro dizendo, olha, vem caminhar comigo, vamos crescer juntos. Exato. Amém. Isso é lindo. Então a vulnerabilidade é um aspecto muito importante no cristianismo. O terceiro ponto, para finalizarmos o nosso estudo da célula, fala que é um privilégio nós sermos cidadãos do reino, né? E somos chamados de bem-aventurados por essa condição. E o texto que nós já estamos lendo vai relembrar algumas dessas consequências do cidadão do reino de Deus. Exatamente, né? pastor André. Lembrando que são 8 bem-aventuranças, o pessoal entende que o desdobramento dos últimos versículos é só um desdobramento da última bem-aventurança, e ela começa com a primeira e a oitava, prometendo o reino dos céus. A gente abordou isso no sermão. O reino dos céus é algo presente, já está instaurado. É claro que não na sua plenitude, a gente tem que ter outro tempo para falar sobre isso, mas o reino de Deus já foi inaugurado. E as outras, as bem-aventuranças do recheio ali, né, entre as duas primeiras, a primeira e a última, são promessas de futuro. Mas são promessas, o que você falou, é uma recompensa. Né? Então ele fala o seguinte: bem-aventurados que choram, vão ser consolados. Os mansos vão herdar a terra. Olha só que legal. Tem fome e sede de justiça, eles serão fartos de justiça. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e assim por diante. Então existe uma recompensa assim. E o que é interessante é que, como está englobando um reino, se nós somos cidadãos do céu, se somos pertencentes a esse reino, se somos filhos e filhas de Deus, todo o reino está ao nosso alcance. Porque muitas vezes as pessoas ficam escolhendo uma promessa, uma recompensa dentro das bem-aventuranças. Mas se eu entendo isso, todas elas estão ao meu dispor. Amém. Todas elas. O consolo, a misericórdia, assim por diante. E isso define a nossa identidade. E quando nós definimos, Pedro, né, a nossa identidade, nós continuamos independente das circunstâncias, né? Porque nós somos cidadãos, sabemos aonde estamos, para onde estamos indo e qual é e o que é ser um cidadão do reino, né? É legal que tem um texto, não está aí, mas me veio à memória, que fala, né, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Né? Então, assim, bem-aventurado, né, aqueles que estão em Cristo, eles são bem-aventurados e eles herdam tudo isso que a gente falou. Então é legal, esses dias até eu estava lendo sobre sobre como a gente tem que lembrar da teologia da esperança, né? Às vezes a igreja deixa isso de lado, e essa pregação de domingo veio para nos lembrar disso. Existe uma esperança. O cristianismo não promete apenas uma transformação de vida, não. Existe uma esperança eterna em Jesus Cristo. Então, eu acho muito bonito e muito poderoso também isso que você acabou de ler, né? Os mansos, você até falou que legal. Os mansos herdarão a terra. Se por um lado hoje, na nossa vida, a gente fala assim, não, você tem que tomar a força. O competitivo vai herdar. Você tem que ir para cima, você tem que derrubar quem você precisa... Não, aquele que é manso, esse cara vai herdar a terra, novos céus e nova terra. Isso é maravilhoso. Isso aí, para nós concluirmos, né, o nosso estudo, nós podemos afirmar que as bem-aventuranças são palavras de celebração para os discípulos e para a multidão, palavras de transformação. Amém. Palavras que vão influenciar na história, né, uma mudança real na história. Né, e nós lembramos do que Paulo fala, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Né, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, nós cremos nessa novidade de vida, cremos nesse manifesto do reino de Deus, somos cidadãos do reino, então se somos, vamos viver como cidadãos do reino. Amém, glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Ô Pedro, faz essa oração para a gente. Pai amado, Pai querido, que privilégio é realmente estudar a Tua Palavra.
Deus, que possamos pegar essas palavras tão poderosas proferidas pelo Teu Filho e que essas palavras possam gerar salvação, regeneração, possam gerar libertação no meio da nossa célula. Pai, que nossa célula realmente seja impactada por palavras tão poderosas, Pai. Que possamos ser realmente revolucionados por elas, que possamos viver de acordo com aquilo que o Teu Filho colocou, de acordo com o reino de Deus, que já está aqui, mas que nós também aguardamos a sua plenitude. Deus, vem mesmo com Teu Santo Espírito capacitando cada líder de célula agora, inspirando de maneira poderosa, que possa haver um mover sobrenatural do Senhor em cada reunião nessa semana, e que possamos mesmo, Pai, em tudo, glorificar o Teu santo nome, na expectativa dessa esperança eterna em Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso para mim.